Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao canal, trazendo mais um conteúdo aqui para vocês. E esse vídeo é um pouco especial e bem legal, onde eu vou falar um pouco sobre prática e estudo de desenho e pintura. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, se puder deixe um gostei e inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos que vierem por aqui. Bem, eu quero falar um pouco com vocês nessa questão de praticar e estudar desenho e pintura. Eu sei que é uma coisa que muita gente tem dificuldade ou às vezes fica muito perdido nessa parte, porque o que a gente sempre escuta é assim, estudar e praticar, mas acaba que a gente fica bem perdido nesse caminho e fica basicamente pensando o que seria, o que eu vou praticar em desenho, ou o que eu vou praticar em pintura, quais estudos ou práticas são interessantes de eu estar explorando, o que eu devo fazer para ter um melhor desempenho nessa questão, né? Então eu quero falar e mostrar para vocês um pouco da minha experiência, é claro, algumas coisas que me ajudaram realmente a evoluir na minha arte e no meu trabalho, tanto em desenho como pintura, e mostrar para vocês também algumas coisas em relação a práticas de estudos que sejam criativas, inspiradoras e que não faça você acabar desistindo desse processo que pode ser um pouco bem longo e que requer bastante tempo, mas que ao mesmo tempo é um pouco satisfatório. Então eu quero trazer isso para vocês, que estudar ou praticar pode ser algo bem interessante e vai fazer muita diferença no seu trabalho final. Bem, sobre a minha questão, contando um pouco da minha experiência rápida para vocês sobre estudar ou praticar desenho ou pintura. Eu sempre desenhei desde criança, então eu sempre gostei de estar envolvida com pintura ou desenho. Então é algo que realmente eu gosto e amo muito e quero fazer até eu envelhecer. Mas assim, foram bastante coisas que eu fui vendo e mudando e aprendendo dentro dessa área. Isso eu falo tanto para a área digital ou tradicional. Eu vou falar também um pouco sobre essa questão de tradicional e digital. Às vezes as pessoas ficam muito confusas nesse processo de caminho, mas eu quero dedicar essa parte mais não para plano de carreira profissional, mas sim usar esses processos durante o seu aprendizado. Quando eu comecei realmente a querer trabalhar com ilustração digital, eu vi que realmente eu precisava melhorar meu desenho. E basicamente eu tinha um desenho bem amador, então eu desenhava por desenhar, então quando eu queria fazer alguma coisa, ou eu via algum desenho que eu gostava, eu basicamente desenhava o personagem. Então eu fazia muitos fanarts e tentava vários estilos também. E eu acho isso legal, é bom você sempre, quando você é iniciante, você sempre pegar cada coisa de cada área ali, vai explorando, porque você é livre para fazer isso. Quando a gente fica muito focado em alguma coisa, eu falo assim, eu vou tentar fazer isso porque talvez eu chame mais atenção, eu vou fazer mais esse estilo porque eu acho que pode ser mais fácil para mim. Todas essas coisas às vezes podem fazer você ficar um pouco preso e vamos se dizer que naturalmente você vai exercer um pouco de pressão ou ansiedade na hora de você praticar ou tentar realmente evoluir na sua arte. Então uma dica que eu dou muito para vocês é: sejam livres para fazer o que vocês gostarem. Então um outro ponto que eu queria falar também é que quando a gente fala sobre praticar e estudar, o que envolve e é muito importante, é o que faz toda a diferença no nosso trabalho, é o tempo. Às vezes o tempo ele pode ser um inimigo da gente e às vezes favorecer ou não favorecer. Mas na boa parte o tempo às vezes pode se tornar um grande inimigo para o artista. Então a gente precisa de tempo para fazer um trabalho, ou às vezes você precisa de tempo de ter um momento ali seu, criativo, ou um momento de você estar buscando referências, inspirações e todo esse processo. Então isso requer tempo. Mas quando a gente fala isso no meio profissional, às vezes pode ficar um pouco mais difícil, porque você lida com prazos e várias outras coisas. E devido a isso, ao tempo, faz você, às vezes, realmente também ter o bloqueio de novo. Você não consegue ter um melhor desenvolvimento ali, tanto para estudar ou praticar. Você pode estar fazendo uma prática de anatomia, mas aquela prática de anatomia para você está sentindo que você não está conseguindo
acompanhar aquilo. Então, é uma das dificuldades que realmente, tanto eu como outras pessoas também tem essa questão. E isso é totalmente natural, isso faz parte do processo de aprendizagem. Na verdade, na real, é bem melhor o processo de você evoluir em desenho, pintura, é tanto de você errar, porque você erra aprendendo. Então, assim, quando você vai fazer um desenho, ou um gestual, ou qualquer coisa, você tem ali a sua base para você estudar. Então, você pegou um livro ou uma foto e você precisa fazer aquele desenho baseado naquela foto. E realmente não vai sair 100% igual, porque a gente não somos impressoras. E tem a questão também que, dependendo do tempo que você tá ali praticando em livro. Então não adianta você você tá um mês começando a realmente pegar pesado em anatomia ou pintura, que em um mês, assim, não vai ter aquela coisa tão grande assim, eu falo. Você comparado a, por exemplo, por exemplo, os grandes mestres na pintura. Então, assim, são anos e anos e anos deles estudando, praticando e fazendo muitas pinturas. E uma coisa que realmente é verdade e que às vezes pode parecer muito repetitivo é que realmente é prática, gente. Tipo, a prática faz muita diferença. Seja uma prática de errar ou uma prática de acertar. Quanto mais você desenha, quanto mais você pinta, mais você aprende, mais você cria mais coordenação motora para aquilo, mais você tem biblioteca visual para aquilo, tá? Então, é uma coisa que eu dou de dica também e que isso realmente me ajudou. Então, desenhar e pintar não é fácil, ainda mais para artistas digitais, porque um ilustrador digital, quem trabalha na área, sabe que você não precisa só aprender só os fundamentos. Quem trabalha com arte digital, ele tem que ter um workflow enorme, gigante, ou seja, muito mais tempo ainda que você precisa de estar aprendendo várias coisas. Eu falo assim, por exemplo, eu preciso ter um workflow para aprender programas novos, então eu tenho que aprender a mexer em determinado programa, eu tenho que saber como que eu posso usar outras ferramentas para acelerar o meu processo de trabalho, e ao mesmo tempo eu tenho que estar evoluindo ainda o meu aprendizado de fundamentos, seja na pintura ou desenho. Então, como eu sempre repito, o tempo às vezes pode ser um nosso inimigo. Mas eu quero mais pontuar nesse vídeo é que não deixa isso te abalar ou não deixa isso bloquear a sua cabeça ou bloquear o que você tem de objetivo. Eu sei que todo mundo que gosta e sempre gostou de desenhar ou pintar, sempre teve o sonho de um dia seja desenhista, seja pintor, qualquer coisa. E isso é muito legal. O nosso trabalho, assim, tipo, trabalhar com arte é um sonho, assim, mas que pode exigir um pouco de você em determinados pontos. Então, não deixa que essas coisas sejam bloqueios ou o tempo também seja o seu inimigo. Tenta fazer isso ser favorecido. Exemplo, igual eu tava fazendo essa prática de pintura a óleo e nesse dia, vamos dizer que eu não estava muito, entre aspas, inspirada. Mas eu decidi fazer essa prática e mostrando até pra vocês esse processo, porque mesmo tem dias que realmente não existe, vamos dizer, não vai ter dias que você vai estar inspirado. Então, e também não tem essa de eu vou sentar aqui e esperar a criatividade, a inspiração chegar até mim. Não tem isso. Você tem que sempre ir correndo atrás disso, tá? Então, eu quero mostrar também nesse vídeo, mostrar pra vocês como a gente pode estar se inspirando mais e tendo criatividades. Às vezes, por a gente ter excesso de informações hoje em dia, vocês podem ver que no YouTube o que a gente tem de excesso de informações sobre várias coisas, às vezes pode deixar a gente meio que parado. Então, você tem tanta informação que você basicamente não sabe onde começar. E isso pega muito quem vai começar a desenhar ou quem vai começar a pintar. Chega nesse ponto que você, meu Deus, onde que eu vou começar a aprender? Eu começo a aprender anatomia, eu começo a aprender gestual. Eu começo, na verdade, a aprender pintura e depois eu começo a aprender desenho? Ou é melhor aprender desenho ou pintura?
Então eu sei que muita gente faz essas perguntas. E o que eu queria dizer é que o que é mais importante é você ter informações, mas que elas vão te ajudar e sejam objetivas. Exemplo, quando a gente vai aprender arte, primeira coisa quando você nasce ou quando você é criança, você aprende ali na sua escolinha, é o quê? A desenhar e pintar, né? Então você vai pintar uma flor, você vai desenhar uma árvore, uma casinha, né? Um quadradinho, tipo um cubo, como desenhar um cubo em 3 dimensões, assim, essas coisinhas simples, formas geométricas. Então, realmente, a gente começa a entender as coisas e ver as coisas como formas geométricas. Quando você é criança, você sabe distinguir um cubo de uma esfera, de um losango, de um triângulo. Você tem essa capacidade de diferenciar. E você entende que esses objetos são tridimensionais, que eles têm altura, eles têm profundidade, eles têm largura. E só exemplificando que isso são coisas básicas, são fundamentos básicos realmente de desenhar e de pintura. Então, a primeira coisa que a gente aprende é o desenho das formas. Então, logicamente, a gente vai começar a ver desenho. E não adianta também você só privar, por exemplo, eu só vou estudar só desenho, só desenho, só desenho. Porque vai chegar um tempo que você não vai mais aguentar ver mais desenho na sua frente. Então, outra dica importante é você diversificar esses fundamentos. E foi o que me ajudou a evoluir mais ainda na minha arte. Teve um tempo que eu fiquei um pouco parada, não fazia tantas práticas, e realmente vi que o meu desenho ainda estava muito endurecido e não estava conseguindo explorar muito mais do meu trabalho. Então eu fui realmente vendo tanto as referências como os mestres, tanto na pintura, os mestres de desenho, e fui me baseando naquilo para ser para ter um melhor processo. Outra questão também é referente a praticar, estudar tradicionalmente ou digital. Boa parte de ilustrador digital ou a gente que trabalha digitalmente, a gente acaba tendo o costume de se apegar muito à mesa, ao computador, ao Photoshop, ou os programas em si que trabalham com desenho ou pintura. Só que às vezes a gente pode chegar a um tempo que fica muito limitado naquilo, tá? E a gente sabe que fundamentos, ele é basicamente a tabuada geral. Então, assim, para deixar o seu processo de evolução, tanto de desenho e pintura, ficar mais interessante de trabalhar, é legal você estar explorando tanto tradicionalmente como digital. Isso eu falo por experiência própria, porque das primeiras vezes que eu comecei a desenhar digitalmente, foi algo bem legal, bem divertido, porque, nossa, eu não preciso usar borracha, eu posso dar Ctrl+Z aqui, posso estar voltando os processos, eu posso estar, pegando aqui uma referência, colocando aqui já na minha tela, e eu consigo já facilmente copiar aquilo e tudo mais. Então, dá aquela facilidade, assim. E isso é bom por quê? Porque acelera o processo de trabalho e às vezes a gente não vai... Quando a gente precisa realmente trabalhar para entregar um trabalho ali finalizado, a gente requer o mínimo menor tempo para entregar aquilo. Só que se a gente puxar isso para nossa parte de aprendizado, aí é outra coisa, porque você vai estar muito mais limitado às facilidades do que às dificuldades. E para mim, o que mudou mesmo foi eu ter voltado a pegar mais meu lápis, a pegar mais minha borracha, a pegar mais as tintas que eu tinha guardada empoeirada no meu armário e eu voltei elas para minha mesa, sabe? Então, você ter contato com o material ali e quando você pega o papel e o lápis, você vê, se eu errar, eu vou ter que apagar aqui e voltar de novo. Mas eu não tenho como dar um Ctrl+Z rápido isso demora um tempo para eu refazer. Então, esses toquezinhos, é isso que faz você realmente dar um passo à frente, sabe? Você consegue olhar de uma forma totalmente diferente aquilo que você não olhava e falava, não estou conseguindo ver aqui, estou estagnado, sabe? Então, esse ponto foi que me ajudou muito mesmo na evolução do meu processo de desenho. E sobre o processo de pintura,
falando um pouco menos de desenho, mas sempre está casado com a pintura. Mas assim, eu pinto todo dia, então eu desenho todo dia, porque eu trabalho de segunda a sexta, 8 horas por dia para um estúdio. Eu realmente quase não tenho tempo para fazer minhas coisas pessoais e nem minhas práticas e estudos. Então, às vezes, o que me sobra é finais de semana. E às vezes, os finais de semana são dedicados, às vezes, para eu fazer meus projetos pessoais, ou eu tento realmente me forçar a dedicar a estar ali e estudando ou praticando alguma coisa. Então, assim, eu sempre fiz as minhas pinturas ou práticas de pinturas mais digitais do que tradicionais, pelo fato de que, se você quer fazer uma prática de pintura, você precisa ter os materiais. Então, comprar material, às vezes, não é, dependendo do valor, é caro, principalmente para mexer com tinta. Então, eu comecei, na época, assim, a pintar com aquarela. Depois, eu queria pintar com acrílica. E, por último, atualmente, eu estou aprendendo a pintar com óleo. E a diferença de valores de comprar tintas e materiais para você estar praticando tradicionalmente já tem um valor assim a mais, porque realmente não são baratos. Então, assim, às vezes, só por causa disso, às vezes é mais fácil da gente estar ali, abrir o computador, ligar o Photoshop e já começar a pintar, busca uma foto de referência e já começa a pintar aquilo, sabe? Mas quando eu vi que surgiu uma oportunidade de na verdade, eu tinha alguns materiais de pintura velho jogado, então eu tentei recuperar eles. Então eu tinha uma caixa de tinta a óleo, só que ela tava bem velha, assim. Algumas tintas tinham vencido, então eu tive que jogar fora e pegar umas novas. E eu acabei comprando outros tubos de tinta a óleo. E não era do meu costume ver muita coisa tradicional, vou ser sincera. Mas quando eu fui acompanhando alguns materiais tradicionais, vendo sobre pintura a óleo, então você tendo mais contato com essas partes, você conhecendo conhecendo, por exemplo, trabalhos de outros pintores, do que eles fizeram, os movimentos importantes da história da arte, tudo isso ajuda a ter um pouco mais de inspiração, realmente, de você estar vendo, nossa, que trabalho incrível que esse cara fez naquele tempo e até hoje influencia muita gente. E isso é muito legal de se estar aprendendo. E você vê como que ele trabalhava, qual era o processo dele de trabalho, como que ele via as coisas e como ele entendia dos fundamentos naquela época. Isso é bem legal. Então eu fui tendo mais contato com essas coisas e foi me motivando ainda mais a querer aprender pintura e querer evoluir mais meu processo de trabalho. Então, é uma outra dica que eu dou para vocês, é que busquem referências, busquem artistas que você gosta, basicamente beba da fonte desses mestres, porque eles tiveram uma grande importância na história de estar descobrindo essas técnicas, de um novo modo de ver as coisas e colocar isso em uma tela. Então, é uma sugestão que eu dou para vocês de se inspirar ainda mais e ter mais motivação para continuar praticando ou pintando. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenha ajudado a você ou a outras pessoas que você compartilhe esse vídeo e que tenha inspirado ou te motivado a realmente continuar praticando e estudando a área de desenho e pintura. Muito obrigada se vocês ficaram até por aqui. Se puderem, eu reforço, se inscrevam no canal para não perder mais conteúdos como este. E na descrição tem os links das minhas redes sociais, Twitter, Instagram e meu portfólio no ArtStation, para quem quer conhecer mais do meu trabalho. Então, muito obrigada e até a próxima.